E no episódio de hoje a gente vai falar por que o Vida nos Trilhos retornou. E talvez mais importante do que isso é revelar por que o Vida nos Trilhos parou. Olá, aqui é Edward Schmitz e bem-vindo ao episódio 371 de Vida nos Trilhos, o podcast com sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e tudo que pessoas de alta performance fizeram para atingir seus sonhos e realizar suas metas. Você é a média das 5 pessoas com quem convive, então junte a esse time de pessoas com realizações fantásticas para começar sua semana em velocidade máxima rumo aos seus sonhos. E junto comigo, ninguém menos que Jefferson Pérez. Ô, louco, Edward. Para apresentar o podcast junto comigo. Nossa, sei lá, tô me auto-apresentando, Jefferson. E aí, tá tudo bem com você? Eu acho que a gente tá meio enferrujado, né? A gente vai voltando. Nossa, eu tô totalmente enferrujado, cara. Depois de... você fez 370. E agora vai ter a segunda, né, temporada que a gente pretende fazer ininterruptamente, certo? Então daqui a pouco a gente pega o jeito e tá de volta aí. Com certeza, né, meu? Nossa, e aí a gente vai estar mais... Bacana. É bacana estar de volta aí. Então agora, e a gente tá fazendo tudo no formato ao vivão mesmo, né? Pessoal, como vocês perceberam, a gente soltou isso aqui sem edição alguma. E a gente está gravando no formato ao vivo. Eventualmente, um episódio ou outro poderá ter edição, mas estamos aí, né? A ideia então, é 100% sem edição, certo, Eder? Para otimizar o nosso tempo. Para otimizar o nosso tempo. Essa é a meta. Pode ser que alguma coisa tenha alguma coisa depois, né? Mas, enfim, a princípio, a priori, sem edição. Mas vamos lá. E a novidade, né? É videocast também agora. Não é só áudio. Áudio e vídeo, certo? Áudio e vídeo. Ou então seja, vai estar lá no YouTube e vai estar no feed também. Vai estar no feed também, como a gente começou. Bem raiz. Começou lá em 2018. Só no feed. Olha só. O que é só no feed, né? Ia só para as plataformas de podcast, como a Apple, como a Spotify, né? Como você usa outra, o Podbean lá, que dá para ouvir, Deezer. né? Deezer, exatamente, né? Tem Amazon, enfim. Podcast Addict, tem vários Google players, Podcast, enfim, todos os players vão estar disponíveis para você. Exatamente. O retorno. E o YouTube, né? YouTube. E agora o YouTube. Vamos pôr lá no YouTube para as pessoas conhecerem também. Se quiser ver nosso rostinho, né? Exatamente. Essa belezura agora, toda. Pois é, agora vamos lá. Por que parou? Parou por quê? Não, por que estamos recomeçando? Vamos começar por isso e depois a gente revela por que parou. Pode ser? Será que o pessoal quer saber primeiro? Não sei. Não sabe? O que você acha? Então vamos falar por que a gente voltou. Vamos falar por que a gente voltou. Eu vi que a hora que você me falou por que voltou e você colocou 3 pontos, né? 3 pontos. E é o que eu tenho anotado aqui na minha cabeça. E aí eu comecei eu tinha uma listinha, né, que eu fiz. Aí eu fiquei pensando, eu falei, caramba, o Edward desde sempre ele tem um motivo lá que tá bem forte, bem enraizado nele desde sempre. Mas para mim é justamente o contrário. Eu não tinha muito talvez esse desejo. Eu acho que a partir do momento que eu fui vivendo a vida, eu acho que eu fui adquirindo um gosto, né, uma necessidade de me desenvolver pessoalmente, e aí eu comecei a caminhar um pouquinho nessa trilha do desenvolvimento pessoal. Então eu acho que um dos motivos principais aí por ter voltado, eu acho que talvez seja realmente essa questão de você procurar se desenvolver e compartilhar isso com as pessoas. Eu acho que esse é um motivo assim muito forte. Então, assim, a partir do momento que você está fazendo alguma coisa que você gosta e você se desenvolve, você aprende, a ideia é a gente compartilhar isso com outras pessoas. Então, eu acho que essa questão do conteúdo, né, a gente está produzindo o podcast Vida nos Trilhos, eu acho que, para mim, ele tem muito a ver justamente com isso, com esse gosto que eu acabei adquirindo, essa vontade de aprender mais sobre desenvolvimento pessoal e compartilhar com as pessoas.
Então, você é um cara, eu lembro que quando a gente trabalhava junto e a gente se conheceu lá na empresa, naquela empresa, Aquela eu empresa. lembro que você até estava fora de forma, você não, Ô, louco, não, Herbert. você não, não, hoje você corre bem pra caramba. Naquela época você não tava assim, É, mais ou concorda? menos. É, tava um pouquinho ainda. Tava É, tentando achar o caminho. exatamente. Você não tava assim, né? Eu lembro que até você foi no nutricionista, começou a se preocupar com isso. Foi mais ou menos esse período, não foi? Sim, sim, eu já vinha nesse Que período aí você começou a, né? Aí eu comecei a fazer o o meu blog de despertar desenvolvimento pessoal, você e também queria fazer o blog, e aí a coisa começou, né? Pois é, como você disse, né? Então, assim, eu sempre vejo você como um cara muito disciplinado, um cara que, cara, quando você resolve pegar um negócio, você vai fundo no negócio, você fica focadinho. Pá, você, tuf, né? Essa é uma habilidade muito boa que você tem. Pá, e você vai lá e tem uma acabativa legal. É, bom, aí vamos falar um pouco do meu motivo, né? E eu vou revelar os três motivos, né? Os três motivos porque eu voltei. E aí vai deixar todo mundo meio assim, né? você fez Um, 3, eu fiz 9, né? Lembra que eu então, acho que eu você fiz? tinha feito nove, exato. Não, eu pus três. Tá. Era espiritualidade, desenvolvimento pessoal e eletrônica. Exatamente. A eletrônica tá sempre no meio, né? O lado engenheiro. Não, aí o pessoal vai falar, como assim? Não entendi o eletrônica. Por que eletrônica, né? O que tem Ele é a o ver professor eletrônica? Pardal, né? É. O que tem, né? Tudo a ver. Mas eu vou explicar rapidamente, né? Porque assim, desde pequeno, criança, eu lembro bem, eu tinha talvez 4 anos de idade e eu estava com meu avô na rua Padre João Manuel, lá em São Paulo, atravessando uma galeria para a Rua Augusta. Quem conhece essa área do centro de São Paulo, essa galeria existe até hoje. Eu estava atravessando a rua e entrando na galeria. E eu estava de mão dada com meu avô, Como é o nome dele, Edward? Alcindor. Meu avô Alcindor. Que é E da sua aí a mãe, gente então. ia, porque a gente entrava na galeria e caía na Rua Augusta e subia a Rua Augusta, centro de São Paulo. Cara, gente, é muito marcante isso pra mim. Eu tava com a mão dada pra ele, né? E aí eu não sei por que que eu perguntei de Deus pra ele e perguntei, mas porque eu tava naquela curiosidade que Deus pode tudo, né? Assim, né? Mas assim, aí eu falei pra ele assim, tá, mas eu posso, Deus pode estar com a mão dada com a gente ao mesmo tempo e com outras pessoas, todo mundo ao mesmo tempo? Ele falou, sim, pode. Eu falei, nossa, que incrível, né? Ele pode dar a mão para várias pessoas ao mesmo tempo. E eu acho que tem a ver porque aquela música segura na mão de Deus, alguma coisa assim que eu tava elocubrando. Então eu já tinha, assim, eu já ficava pensando do ponto assim, meio que. Você percebe, né? Tem dois aspectos aí. O meu aspecto lógico, que eu estava tentando fazer o paralelo com a lógica, e com o sobrenatural. E aí eu acho que Meio nasceu meio. impossível, né? Eu acho que eles Exatamente, têm que ter um. exatamente. Aí eu percebi o meu sobrenatural ali, né, e a espiritualidade. Então, desde pequenininho eu sempre tive esse muito, assim, esse interesse de conhecer um pouco mais de espiritualidade, de entender e tal, né? Enfim, vim de uma educação católica, mas depois eu fui, vamos dizer assim, expandindo assim para entender outras linhas também espirituais, né? Aí o segundo desenvolvimento pessoal foi natural, né? Porque assim, com 16 anos de idade eu já começava a correr. Eu corria muito, gostava de correr, fazer Cooper, né? Cooper. Então, a gente chamava de Cooper. Cooper na hora. Eu Chamava vou de fazer o Cooper, é Cooper. verdade. É A verdade. gente falava que era Cooper. Eu vou Se a fazer pessoa, se, Cooper, se né? a pessoa ouvir Cooper e ela entender, então ela tem no mínimo mais de 40, né? Eu acho que. Exatamente. A gente não falava assim, eu vou correr, vou fazer um treino, tal. Não, a gente falava, vou fazer o Cooper. Por quê? O Dr. Kenneth Cooper, que desenvolveu o método Cooper, que era uma maneira de... Então ficou o nome dele. Tinha o teste de Cooper, que você fazia, acho que corria 12 minutos para ver quanto tempo, a distância que você corria, e você via o seu desenvolvimento, né? Eu até Você tenho o correu livro dele. você correu uma São Silvestre, certo, Edward? Ou Corri, vai? corri, Uma ou corri. duas, ou três? Uma Uma. só foi a última noite e eu terminei, ela não tinha 15 quilômetros, Acho que era tá? 10, né? Não, 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 acho que era... Ai, nossa, agora eu sabia isso de cor, agora fugiu. Não tem Caramba, né? problema. Eu fiz Mas em você 1 hora e correu. Resumindo, 17, você uma correu. coisa assim. Fiz 1 hora e 17, 12.940, acho.
12.940. 13 quilômetros. Acho que é alguma coisa assim, 13 quilômetros, alguma coisa. Aí depois mudaram o circuito, mudaram para o dia e mudaram o circuito para 15 quilômetros para ser um circuito oficial, né? Mas foi legal correr. E isso também faz parte do meu desenvolvimento pessoal, né? Para físico, porque de 16 anos para frente eu sempre estava... Depois comecei karatê e tal, e sempre mantendo a parte física de maneira assim mínima, né? E aí, só para finalizar, a eletrônica é a parte profissional, só para indicar, né? Não é que é eletrônica, né? Tudo que relaciona a tecnologia me atrai muito. Então, até o que a gente está fazendo agora, um podcast, tem que ligar a câmera, refletor, configurar, não sei o que, feed, o Diaba 4, qual microfone eu uso, não sei o que. Criamos a escola do podcast. Talvez muitas pessoas não saibam aí, que curtiam o Vida nos Trilhos, estamos retornando, mas nós somos da escola do podcast. E aí já fica uma dica porque paramos, né? Daqui a pouco veio o porquê paramos. Agora a gente está falando já porque... é um spoiler. Já é um spoiler. Então, assim, de maneira geral, eu olhando, e na minha infância, aquilo que você falou, né? Professor Pardal, né? Porque você já conhece essa história. Mas assim, pessoal, o Professor Pardal era um personagem da Disney, dos gibis, que eu gostava muito. Ele era um inventor. E eu falava para meus pais, quando criança, eu quero ser inventor. Aí depois que me falaram, olha, é engenheiro. Mas beleza, qual engenheiro? Depois eu fui para o lado da eletrônica. Fiz técnico em engenharia eletrônica. Enfim, então são esses três aspectos. E aí quando a gente ia fazer o episódio, eu fiquei refletindo, eu falei, o que na minha infância ecoa até os dias de hoje? E tudo isso de maneira muito clara ecoa muito, cara. Ecoa pra caramba. Então, é isso, né? Para mim é uma retomada da retomada. E estamos aí de volta. Você sabe, Edward, de uma coisa que também acho que me fez pensar em voltar? Porque, como eu falei no início, né? É uma coisa que eu gosto. Então, é legal você tá trabalhando com um projeto, né? A ideia de ter um projeto no digital, né? Um outro motivo pela qual a gente retomou também. Mas uma coisa que eu acho que foi interessante, eu não sei se você lembra, tem alguns testes que a gente faz de personalidade, né, para ver os nossos comportamentos, as nossas atitudes. DISC, tem mais. Eu fiz o DISC, esse daí também. E recentemente, alguns meses atrás, eu fiz um. E o que eu achei curioso é que todos esses testes, eles revelam um pouco da nossa personalidade e você consegue ver, não, pô, legal, isso aqui faz sentido, isso aqui também. E não existe certo ou errado, certo? Existe padrões de comportamento. Então, por isso você falou do DISC, né? Então, o cara é dominante, é influente, é analítico, enfim. E uma coisa que eu percebi, porque esse foi um teste um pouco mais profundo, né? A gente fez dentro da indústria, né? Para dar uma olhada no nosso comportamento e ajudar a gente a tomar decisão e como que a gente gerencia as pessoas. E o curioso foi o seguinte, como esse teste ele é um pouco mais profundo, inclusive o valor dele é um pouco mais salgado, digamos assim, quando eu fiz, ele revelou o seguinte, quando a gente vai tomar decisão, o que é curioso é que a gente tem alguns drivers de decisão, que eles são relacionados aos nossos valores, aquilo que a gente tem, cada um dentro de si. Então, alguns têm, por exemplo, valor maior, segurança, o outro, a parte financeira, enfim, nós temos vários valores e esses valores, eles dirigem os nossos comportamentos, certo? Perfeito. E aí, uma coisa que eu achei, assim, muito interessante foi o resultado do meu teste, porque eu não tinha essa percepção. E quando ele mostrou, eu não lembro se são, acho que 12 drivers de decisão ou 7, e existe alguns que eles são maiores, ou seja, eles são mais influentes e mais característicos, e outros menores. Não tem certo ou errado. E uma coisa que ele revelou foi que o meu comportamento e o meu driver de decisão, ele é, assim, o maior deles, e é incrível, porque ele é muito grande, é o altruísmo. Então, o altruísmo, ele está muito elevado. Significa que quando a gente vai tomar uma decisão, no meu caso, por exemplo, imagine eu dentro de uma indústria, dentro, né, de um corpo gerencial, de executivo, para tomar decisão. Eu sempre vou, né, o que vai prevalecer é esse valor do altruísmo. Por conta do quê? De você tentar, né? O que a psicóloga me explicou? É que você tenta... O que você tenta fazer? Mais ou menos
tomar a sua decisão. Às vezes você, inclusive o segundo é a verdade, eu coloco a opinião, mas muitas vezes eu posso abrir mão, talvez, de alguma coisa que eu estou imaginando que seja, por exemplo, um bom caminho, uma boa decisão para aquilo que é melhor para o coletivo. E aí, a hora que eu fiz esse teste, eu falei, caramba, eu tenho que voltar. A primeira coisa, uma das que veio assim na minha cabeça, porque você tem que ler, tem que refletir, escrever, foi: eu preciso voltar com o projeto Vida nos Trilhos. Poxa, claro, ele completa totalmente esse ponto Ele, altruístico, né? Que é exatamente. de você poder estar gerando algo para as pessoas, Isso, para ajudar. gerar valor, ajudar as pessoas, né? A ideia é a gente ter realmente, agora a gente está construindo a comunidade em torno do podcast Vida nos Trilhos, então eu acho que isso também é interessante, né? Porque a gente tem a comunidade, então as pessoas vão estar congregando, vai estar ali participando junto com a gente. Então eu acho que tudo isso, ele foi meio que fechando para a gente poder fazer essa retomada. E não só isso, né? Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o podcast Vida nos Trilhos, concorda que a gente tem que se preparar antes? A Com gente não vai chegar certeza. aqui e falar bobagem. Então, Exato. então você consegue, por exemplo, estudar. Então a gente acaba tendo que estar sempre ativo para poder entender o que está acontecendo, né? Pesquisar constantemente. Então isso também acaba nos mantendo ativo. E você fala, pô, eu preciso estar mais atento a esse ponto. Pô, eu estava me esquecendo. Então tudo isso, eu acho que ele me ajuda e ajuda também nesse meu propósito de poder estar, através do conteúdo que a gente vai gerar aqui, que a gente vai produzir, gerar realmente valor na vida das pessoas, né? É isso aí. Manter o machado afiado. Exatamente. Então, e esse é um ponto que eu retornei, porque veja lá, é algo que eu tenho desde a infância. Só que eu preciso manter afiado. E para manter afiado, meu caro, assim, durante o Vida nos Trilhos, quando a gente fazia, cara, ele estava bem mais afiado. Eu noto isso totalmente. Claro que quando a gente estava produzindo a escola do podcast, continua produzindo a escola do podcast, isso também nos ajudava a afiar como pessoas, né? Mas de uma Numa maneira mais outra dimensão. focada, É numa isso. outra dimensão, não na dimensão que a gente começou. E a gente começou com Vida nos Trilhos, né? A gente não começou com a escola do podcast, então, né? E eu já estou entregando spoiler aqui, né? Então essas coisas assim são interessantes. Agora, para mim também, e eu acho que vamos falar de certo modo, também tem um motivo egoísta de estar voltando ao Vida nos Trilhos, que tem Sempre, a ver sempre aí, tem. sempre tem, né? Sempre tem no fundo. Qual que é o motivo, né? Ah, tudo bem, não é só altruísmo, né? Assim, é porque ele faz um bem danado para nós mesmos. Sim, Para mim, exatamente. para você. Com certeza ele faz, né? Porque, bom, toda pessoa que é professor sabe disso. Quando você ensina, você aprende. É porque você tem que E a aplicar gente está também, né? aqui aprendendo também. A gente Exato. não é dono da verdade nem nada. A gente é aprendiz e a gente está de maneira bem, assim, transparente. Eu acho que mais transparente do que nunca agora, certo? Sempre foi, Nessa eu acho que sempre foi. E eu acho sempre que foi. sim, e eu acho que é importante a gente falar do egoísmo, porque ele não é algo ruim. Ele é algo nesse sentido que você está colocando, né? Que você está aprendendo alguma coisa para você e depois você vai compartilhar. Por exemplo, se a gente colocar nessa perspectiva, por exemplo, a gente pode dizer que a gente está voltando com o Vida nos Trilhos, mas a gente tem o projeto, por exemplo, da escola. E a ideia também é usar todo o nosso aprendizado com a produção do Vida nos Trilhos para os alunos da escola. Ou seja, ele também tem um sentido de egoísta aqui. Por quê? Porque nós estamos É aplicando, verdade. nós estamos mostrando para os alunos lá do projeto da escola que, olha, a gente está fazendo, né, o nosso podcast dessa forma. E é assim que está acontecendo, é dessa forma que são as estratégias que a gente está usando para crescer a audiência, para trazer mais gente para a comunidade, meta nos trilhos, enfim. A gente também aí tem um certo grau de egoísmo, se a gente fosse verdadeiro, né? Por quê? Claro Porque que tem o tem. projeto digital, que a gente está querendo crescer também, a gente quer ganhar atração. Mas no fundo, eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas eu penso que de uma maneira, né, você estava falando, né, da questão de trazer a verdade, né, daquilo que a gente
mostrando aquilo que a gente está fazendo na nossa vida, aquilo que funciona, aquilo que não funciona. Às vezes a gente dá as nossas derrapadas e sai do trilho, volta no trilho, como você falou, né? Então, eu acho que é um pouco de tudo isso. E aí acho que a gente já está entrando um pouquinho no por que que a gente parou, né? A gente parou muito em te função falando. da escola, né? Que foi Exatamente. uma Então, decisão que a gente revelando, teve. Foi uma das decisões, eu acho que difíceis que a gente teve, foi muito mas difícil. tinha muita coisa no prato. A gente tinha que tomar algumas decisões e reduzir a carga, focar no projeto da escola, que foi a decisão que a gente tomou naquele momento. E, e talvez, né, se a gente for pensar, talvez a gente poderia ter tomado uma decisão diferente, mas eu acho que a gente aprendeu bastante, eu acho que com essa decisão, inclusive, eu acho que um ponto que a gente tem no Vida nos Trilhos é justamente isso. É que, às vezes, a gente vai para a arena, e na arena da vida, às vezes a gente pode errar. E, às vezes, eu percebo muitas pessoas, às vezes, com medo de errar. Né? E fala, puta, e se eu errar, e se não der certo? E aí as E pessoas se ela nem vai para paralisam, a arena, né? ela não vai, ela fica na arquibancada. E muitas vezes as pessoas têm projetos interessantes, né? Maravilhosos, que poderiam ter resultados incríveis, que a pessoa poderia estar muito, mas muito mais feliz, satisfeita, em harmonia com a vida, e às vezes ela acaba deixando isso num segundo momento. Então, a gente teve os aprendizados, enfim, estamos voltando aí, acho que fortalecidos, certo? Com certeza. Eu lembro que a decisão de parar foi difícil e ela não veio de assim, vamos parar e paramos. A gente ficou alguns meses nesse dilema. Porque assim, então, resumindo a história, a gente começou o Vida nos Trilhos, aí depois de um ano de Vida nos Trilhos, mais ou menos, a gente lançou a escola do podcast, porque a gente viu que as pessoas queriam aprender a fazer podcast. Inclusive, você que está aí nos ouvindo, se tem esse desejo de fazer um podcast, você pode acessar lá, escoladopodcast.com/academia. Aí lá você vai conhecer que tem uma comunidade lá, você pode participar e tá num Zoom comigo, com o Jefferson, para aprender tudo sobre podcast. E lembrando, dá para fazer podcast só com o celular. Dá para começar bem, com baixíssimo investimento é possível. Não precisa ter um estúdio super caro. E a gente lançou o podcast, né? A escola do podcast, começamos com esse trabalho e depois a gente lançou o podcast da escola do podcast. Aí a gente ficou com... Olha o trabalho que a gente tinha. A gente tinha o podcast Vida nos Trilhos, o podcast da escola do podcast e toda a comunidade da escola do podcast. A gente já tem mais de 1.000 alunos na escola do podcast. Então, é uma trabalheira, né? E o Jefferson trabalhando e eu trabalhando. Então, assim, a gente tem os nossos empregos, né? Vamos dizer Uma assim. iniciativa privada, né? Exatamente. Então, é um trabalhão. Daí a gente falou, cara, vamos pausar o Vida nos Trilhos, depois a gente volta. Deu uma dor no coração, mas foi esse o motivo. A gente tinha muita coisa no prato e a gente priorizou atender os alunos da escola do podcast, porque no Vida nos Trilhos a gente não tinha comunidade. Enfim, aí a gente avançou, a escola do podcast cresceu. Agora a gente está numa fase assim, que a gente inclusive parou o podcast da escola do podcast. Então, aí eu falei pro Jefferson, a gente é a escola do podcast, mas a gente está sem podcast. Como pode isso, né? Esse foi um dos motivos para a gente ter voltado com o Vida nos Trilhos também. Ter Exato. coerência com o projeto da escola, a gente precisa produzir um podcast e mostrar para os alunos, olha, como que é, o que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo assim, o que funcionou, o que não funcionou para nós, dividir isso com os alunos, isso é legal, né? É legal. E aí a gente falou, pô, mas qual que é o podcast que a gente gostava mesmo de fazer? Eu gosto de produzir conteúdo para a escola do podcast, é um conteúdo muito técnico, tem muitas coisas assim. Eu gosto de fazer isso. Eu sou um cara, lembrem da eletrônica que estava no meu, né, na minha. Então eu gosto disso. Mas por outro lado, eu estava sentindo falta do desenvolvimento pessoal. E o Jefferson também, né? Daí a gente falou, cara, vamos começar com o que fez a gente começar mesmo, né? Porque aí, e a gente decidiu, assim, então hoje a princípio é isso, a gente está voltando com Vida nos Trilhos, por essas questões nossas internas, porque isso também é um podcast by escola do podcast, o Vida nos Trilhos, e a gente aqui vai estar tratando de desenvolvimento pessoal, e hoje em dia tem tanto conteúdo, gente, tanta coisa que eu e o Jefferson temos vistos aí,
né? É parte de Conteúdo alimentação. infinito. Não, conteúdo é infinito. Alimentação, tem muita pesquisa nova que está surgindo, técnicas de meditação, sabe assim? Então, assim, tem muita coisa, a parte também profissional, de empreendedorismo que está assim, tem muita coisa, muito livro novo, muito, e a gente vai abordar isso. E a nossa ideia agora, e a gente tem a ajuda de outros elementos aí, né? A inteligência artificial está vindo para ajudar a gente a conseguir pegar, porque assim, tem muito conhecimento por aí, né? Só que conhecimento, só informação, ela não serve para nada, ela tem que estar organizada. Então, a missão minha e do Jefferson é organizar essa informação de maneira prática para que você possa aplicar na sua vida, para que nós possamos aplicar. A gente vai pegar uma coisa que, nossa, o cara falou, tem um livro, 10 livros, não sei o que, a gente vai condensar isso e aqui nos episódios a gente vai trazer com, assim, vamos dizer assim, vamos trazer a teoria e a prática para poder aplicar no dia a dia. Né? Essa é a ideia, né? Então a gente tem um baita desafio também. E foi o que o Jefferson disse no começo. A gente vai ter que estudar. A gente vai ter que pegar um conteúdo e vai falar, caramba, o que tem daqui de mais importante? E a gente vai trazer. Inclusive, você que está aí, está vendo o vídeo no YouTube, já coloca nos comentários aí o que você gostaria de ouvir a gente falando. O que você quer aprender? Coloca. Né? Então, a gente está falando. Desenvolvimento pessoal, gente, vários aspectos da vida. Tem o aspecto financeiro, familiar, relacionamento, espiritual, físico, né, do nosso corpo, tem muita coisa, mental, né, da nossa psicologia, e a gente pode abordar tudo, inclusive trazer pessoas para conversar aqui que sejam especialistas. Então, conhece alguém? Quer que a gente fale com alguém? Converse, põe no chat aí e a gente começa a já ver qual é o caminho que a gente vai seguir aí, dependendo também do que as pessoas pedirem, né? E a ideia, né, também, Edward, é dentro desse, né, da volta do Vida nos Trilhos também, é a gente ter esse sentido da comunidade que a gente está criando. Eu acho que a ideia é ter o pessoal junto com a gente, nós vamos ter o Zoom aí com as pessoas, para as pessoas que tiverem, né, interesse, dar um passo a mais, a gente vai ter, né, a gente tem lá o nosso método Meta nos Trilhos, então hoje a gente percebe, né, essa necessidade das pessoas muitas vezes de dar um passo a mais, de avançar na vida. Eu acho que uma coisa que eu percebo quando as pessoas falam de desenvolvimento pessoal é que a pessoa às vezes não tem foco. Né? Ela está procrastinando ou ela está se sentindo sobrecarregada, está deixando algumas áreas da vida para um segundo momento. E ela está sozinha muitas vezes. Isso, e ela se sente patinando. Então, se a pessoa quer realmente vencer a procrastinação, ter mais foco, buscar o alcance das metas, a ideia é ter a nossa comunidade, e a gente está começando, então você vai ser convidado a participar da nossa comunidade, então é só acessar lá vidanostrilhos.com.br, lá você vai achar um link para a comunidade, porque a gente aqui também nesse vídeo a gente vai deixar, no show notes a gente vai deixar link também, aqui no vídeo vai ter essa informação. E aí, qual que é a ideia? A ideia é a gente apresentar inclusive o método que a gente desenvolveu, certo? A gente desenvolveu o método para você poder colocar suas metas nos trilhos. Então, a gente vai falar isso no próximo episódio. No próximo episódio a gente vai falar bastante sobre isso. Os 3 próximos episódios, a ideia é trazer um pouquinho da ciência por trás da realização de metas e como que a gente desenvolveu o nosso método, certo? Que é o Meta nos Trilhos. Que, na verdade, ele tem 2 etapas, certo, Edward? A primeira e a segunda. É o PA. No primeiro a gente fala um pouquinho de planejamento, né, como que você coloca ali a perspectiva da meta e depois como que você faz o acompanhamento. Mas isso aí a gente vai deixar para falar no próximo episódio e a gente vai ter bastante tempo aí para falar ao longo dos próximos episódios. Tem material didático, é bem interessante, né? Força você a manter a sua meta em foco e nos trilhos, com técnicas respaldadas pela ciência. Então, e é isso que a gente pretende
E a gente vai trazer nos próximos episódios, né? Vamos mostrar como é que essas questões de definição de meta, como a ciência comprova o que funciona e o que não funciona. Basicamente é isso, né, Jefferson? A ideia é dentro dessa comunidade, vai ser um local que as pessoas também podem se encontrar, a gente vai ter os encontros semanais ou quinzenais, eu acho que vai ser mais quinzenal, vai depender aí de como que vai avançar, mas aquilo que você falou é bastante importante, Edward, porque a ideia é mostrar esse nosso método que ele é um primeiro passo, uma etapa para você atingir aqueles resultados que você deseja. Né? Então, você ter um método de como que você estabelece, como que você acompanha as suas metas e dentro do nosso método. Então, tem o passo 1, passo 2, lá a primeira etapa é onde a gente tem o plano, que é o VRM, é você, relacionamento mundo. Então, a gente tem ali... A ideia é trazer elementos e um método para você trazer clareza para a sua meta, para você encontrar coragem, comprometimento realmente para avançar, tomar os passos que você precisa em relação à sua meta. Então, nessa primeira etapa aí, a gente fala um pouquinho do planejamento e depois vem a segunda etapa ali onde é o acompanhamento. Para cada uma dessas etapas a gente tem também o material. Na primeira etapa a gente tem o manual do condutor, na segunda etapa a gente tem um journal, mas enfim, a gente vai falar mais sobre o projeto. Bastante coisa. E eu acho a cereja é você estar numa comunidade, tá com uma galera que vai estar imbuída no mesmo propósito de atingir uma grande meta na vida, de um grande objetivo, seja ele financeiro, seja ele físico, seja ele espiritual, seja ele... Enfim, eu acho que cada fase da vida a gente tem uma meta que ela se destaca e a gente tem que perseguir ela de maneira assertiva. Resumindo, Vida nos Trilhos está de volta. Semanalmente, toda segunda-feira. Acompanha aí no nosso canal do YouTube, se inscreve, clica no link, deixa o comentário, compartilha, manda para os seus amigos aí se você acha que esse conteúdo vai ajudar outras pessoas, é só compartilhar aí nas redes sociais. Eu vi que o Edward colocou a música, nós estamos voltando, eu estou meio enferrujado. Ele colocou a música um pouquinho antes, mas beleza, tá valendo, Edward, tá valendo. Ai, aqui é quem faz ao vivo, é assim mesmo, não se preocupa. Maravilha, Jefferson. E a gente está de volta aí na semana que vem. É isso aí, pessoal. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente venha a produzir, ou já tenha produzido, ajude você a colocar sua vida nos trilhos, rumo às suas mais justas aspirações. Se você gostou desse episódio, desse podcast, da nossa mensagem, assine o podcast, clica lá no joinha, né? Coloca lá no seu tocador de podcast, né? Segue a gente e passa uma avaliação também. Se for de 5 estrelas, a gente vai ficar honradíssimo. E esse suporte vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja o maior número de pessoas. Em troca, estaremos ajudando mais e mais pessoas a ficar no comando de suas vidas, com esse movimento que continua. Fique ligado para os próximos episódios, será incrível e temos certeza que você vai gostar. Acesse vidanostrilhos.com.br. Eu agradeço a sua audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.